websérie do Grupo IntelliPost, Tecnologia para Entrega Perfeita. Estamos aqui, direto do primeiro dia do Vetex Day, para a gravação do primeiro painel, Inovação no Varejo, transformando a experiência através de dados. Eu sou o jornalista Mon Borges e recebo aqui na mesa Jasper Perru, Head de Parcerias da N-Tools. Bom dia, Jasper. Bom dia. Prazer estar aqui novamente. Vamos juntos. Obrigado por aceitar o convite. E Carlos Gomes, Head de Engenharia de Produtos da IntelliPost. Bom dia Jasper, bom dia, prazer estar aqui com vocês dois aqui. Obrigado pela presença. Bom, a revolução que tem causado a análise de dados no mercado de varejo do Brasil. Isso tem impulsionado a tomada de decisão em todo o cenário de varejo. Então, desde dados de comportamento dos sellers, a velocidade de reação dos consumidores em relação às novas tendências de consumo. Então, convido vocês aqui para falar um pouco mais sobre essas transformações e como elas possibilitam a criação de experiências cada vez mais imersivas e personalizáveis. Então, para começar, queria saber de vocês dois. A digitalização do varejo trouxe uma revolução justamente com o aprimoramento das estratégias data-driven. A visão de vocês, como isso tem sido um disparador de inovação nas operações das varejistas brasileiras? Legal, bom ponto. Falando de varejistas brasileiras, a gente tem que pensar em alta competitividade. A gente tem que pensar em muita velocidade. É um mercado um pouco volátil, né? Ele muda muito rapidamente. E as empresas, eu vejo que cada vez mais têm que se adaptar a esse cenário. E quando a gente fala, então, de alta competitividade, a gente busca alta performance. E dados sempre tem relação com alta performance, porque a partir dos dados que você mede, você consegue estruturar melhor operações, com melhores operações você consegue trazer melhores experiências. Então eu vejo que tem uma relação direta, alta competitividade, alta performance, controle de dados para uma melhor operação, uma melhor experiência. Simples assim. Show. A gente aqui da IntelliPost, a gente já se posiciona também como uma companhia de dados, né? Hoje a gente tem ali o maior tráfego agnóstico do Brasil, quando a gente fala de dados, dentro da dados logísticos, e a gente está cada vez mais apoiando os nossos clientes ali a fazer essa análise de dados para situações reais do dia a dia, né? Então, pensando ali na cadeia logística, que é onde a gente se encaixa, desde a parte de pré até a pós-expedição, a gente está analisando o tempo todo quanto tempo está demorando para fazer o picking, para fazer o packing, pré-despacho. Então, assim, essa parte de dados, até para a gente tomar ações e começar a falar de predição, o histórico de dados para a gente é muito importante. Então, a gente tem uma grande massa de dados e aí quando o varejista hoje que toma alguma ação sem pensar em dados, esse cara aí ele já está fadado a não dar certo no mercado, porque, como o Jasper comentou, é muita competitividade, né? Muita competição. Então a gente precisa ter sempre tá um passo à frente dos nossos concorrentes, utilizando dados, seja um dado do seu fornecedor, seja um dado de uma ferramenta da N-Market, de uma IntelliPost, então de uma ferramenta que você tem dentro de casa. Então a gente entende que esse consolidado, esse monte de dados, esse monte de informação, a gente consegue tirar proveito ali de uma base de dados grande, base histórica, para tomar ações preditivas do futuro. Eu acho que fazendo uma analogia aqui, pensando nesse ambiente de competitividade, como se fosse uma estrada, você tem um horizonte ali, sim, você tem um para-brisa, então você tem desafios, é uma corrida, sim, mas você sempre tem que olhar para os sinalizadores das pistas, você tem um retrovisor que vai te dar segurança. Para mim, os dados têm muito a ver com isso. Os sinalizadores, os retrovisores, que vão te ensinar ou vão te predizer qual é a melhor estratégia para a operação. Sim. Faz muito sentido. Faz bastante sentido. Carlos, você citou dois termos aí, acho que um pouco mais técnicos, mas para quem está um pouco mais fora desse mercado, o que seria esse pique, fazer o pack? Quando a gente fala da logística, a gente tem vários termos ali de picking, packing, que é basicamente separação, embalagem de material, que antecede o despacho, que é quando a gente
passa o nosso produto, ali, o varejista passa o produto para a mão do transportador. Né? Então a gente tem várias etapas dentro do CD, onde o WMS faz o gerenciamento. Né? O WMS é o que gerencia ali todo o estoque, separação e etc. E tal. Então a gente passa ali, faz integrações via N, via Telepost, com esse WMS, para coletar todas essas informações, porque lá na frente o varejista pode falar, cara, eu tive um atraso na minha entrega, e às vezes não foi na entrega com a transportadora. Às vezes ele gastou 2 dias dentro do CD dele e a entrega dele foi super rápida e ele quer penalizar de repente uma transportadora. Então isso a gente entende que, cara, todos os dados, por mais que seja pré ou pós-despacho, né, a gente entende que é importante para o cara, para o embarcador ali conseguir medir onde que ele está pecando, onde ele está acertando, né? A gente consegue tirar várias métricas ali de estoque, de movimentação de produto. Então, unificar tudo isso numa solução, então algumas soluções, vai dar muito poder de decisão para o gestor que está olhando toda a operação, né? Porque hoje o gestor logístico, o Jasper sabe, ele não olha só o que está dentro do CD, né? Ele olha o que está fora do CD. Então ele tem um time ali dentro do CD, ele tem um time que olha ali atendimento, então ele está muito ali vinculado com o time de atendimento, com o time de saque. Então essa massa de dados ele usa de respaldo interno para atualizar esses times, né? Para prestar as contas com esses times e para o consumidor final, como eu falei para vocês. Às vezes a gente entende que teve um atraso ali, a gente vai correndo para falar com a transportadora. Mas como está isso aí dentro de casa? Né? Então a gente, junto com a N, junto com o ecossistema ali de logística e parceiros, a gente unifica todos esses dados para dar essa visão para o gerente de logística, para o diretor de logística. Isso é muito interessante, né, que você falou, porque principalmente olhando para o lado do consumidor, ele não pensa, demorou para separar no CD, no centro de distribuição. Ele vai pôr a culpa no entregador, na transportadora. Sim. Tá demorando a minha entrega 5 dias, 10 dias, é culpa do transportador. Sim. E não, às vezes é justamente isso, na separação do CD, Sim. uma falta de comunicação ali interna que retardou o Sim. processo, né? Isso pro leigo, né? Pro consumidor final. E para a empresa, para o lojista, para quem de fato é o responsável por essa expedição, no final das contas, o impacto é direto. Tanto na experiência, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas também nas regras de reputação. Então hoje, amor, os marketplaces, eles trabalham com regras de reputação que levam em consideração essa eficiência operacional em relação à logística. Perfeito. Então, cada hora, não é mais dia, mas cada hora de atraso pode impactar negativamente numa reputação que está ligado diretamente à performance de vendas, porque eu passo a não aparecer mais como uma primeira opção. Perfeito. Então olha o impacto que isso tem lá na linha final do balanço, vendas. Sim. O famoso buy box, resultado, oferta de destaque, buy Sim. box, então tudo Perfeito. isso é impactado. Perfeito. Queria até saber um pouco mais de você, Jasper, em relação às operações da N-Tools. Né? E queria saber como são as transformações mais relevantes que você observa nesse setor de coleta e análise de dados. Perfeito. Então a gente falou na área de alta competitividade, a gente falou sobre alta performance, e isso tem muito a ver com pessoas, processos e ferramentas. Nós então entregamos uma suíte completa para a operação do marketplace. Jasper, mas como vocês podem ajudar ou como funciona então a coleta de dados? O fator logístico, ele tem uma importância muito significativa dentro de toda a operação. Eu conheço muitos grandes lojistas e que quando a gente para fazer a divisão de proporção, cara, qual que é o tamanho do teu time para atendimento, o teu time para conciliação financeira, o teu time para vendas e tal. Geralmente o time de operação de logística é um dos maiores. Isso representa então maior também custo. Se você não tem uma boa eficiência, provavelmente isso vai impactar onde? No teu resultado. E, como eu falei lá atrás, né, a gente entende que como você melhora uma performance? Coletando dados, aprendendo sobre esses dados, retroalimentando seus processos e garantindo um pouco mais de eficiência e menos esforço. Sim. É aí que entra, então, Amon, o nosso trabalho, as nossas integrações. Nós segmentamos cada parte da operação. Então, lá, por exemplo, no N-Market, desde o momento em que a gente sobe um anúncio, e ao subir esse anúncio, a gente coloca lá os dados sobre quais são os dados de medidas para um cálculo de frete para que ele seja efetivo, os
dados relacionados à abrangência de estoques, por exemplo, uma estratégia multi-CD, onde o lojista pode ter estoques separados em diferentes lugares e fazer estratégias competitivas de venda. E a partir do momento que ele vende, aí nasce todo o fluxo de experiência. Tinha uma expectativa lá atrás do cliente que comprou, e você vai ter que rapidamente responder aos SLAs, ou seja, os níveis de serviço do marketplace com relação a prazo de faturamento, mas também a expectativa. Vou dar um exemplo que eu sempre dou da minha esposa, por exemplo, que quando compra uma coisa, a primeira coisa que ela vai ver é: deixa eu ver se tem um rastreio, será que saiu do CD? Então você vai nutrindo essa expectativa ao longo dos processos. Uma vez que você fez isso, eventualmente você vai coletando dados. Quanto tempo então eu demorei para fazer a expedição? Da hora que confirmou o pedido até a hora que eu expedi, que eu faturei esse produto. Uma vez que esse produto saiu da minha expedição, quanto tempo ele leva para chegar lá na casa da esposa do Jasper? Quando chegou lá, se eventualmente ela teve um problema, qual foi o tempo que ela levou para conseguir ser atendida e eventualmente fazer uma devolução? Então, quando a gente segmenta cada parte desse processo, você consegue criar uma estratégia de melhoria ou de eficiência operacional em cada um. E com mais eficiência operacional, você tem menos custo. Perfeito. Então, está tudo interligado. Então, quando a gente vem com o N-Market para fazer o melhor anúncio, a melhor venda, a melhor oferta, o melhor posicionamento do frete, a gente vem em cota aqui no Interpost, faz a venda, depois vem no Interpost e pega um tracking e informa o marketplace, informa o cliente lá na ponta. Depois, na hora do atendimento, entra com o Predize para buscar informações sobre o que está gerando devolução, quais são os riscos de cancelamento, o que eu preciso atender. Você vai munindo esse lojista, essa companhia, de inputs para ele fazer melhoria operacional. Então, fica muito forte. E pegando esse gancho aqui que o Jasper comentou, né? A área de logística, ela não é só, né, mas apenas uma área operacional. Ela está se tornando dentro do e-com agora, né? Está unificando muito as BUs ali. É uma área totalmente estratégica. Então você vê grandes players avançando o mercado, né? Justamente por ter uma boa estratégia logística, de ter um prazo muito fidedigno ao que vai ser entregue. Por exemplo, às vezes a gente acha entregar só antes é bom? Talvez não. Melhor você entregar no prazo realmente prometido. Porque se você entregar antes, eu posso não estar em casa. Já aconteceu comigo, né? A empresa falou assim: vou te entregar no dia 15. Pô, dia 15 eu estava em casa, mas dia 14 eu não estava. Então, assim, a gente entende que a área de logística, quanto mais assertiva, quanto mais dados, entender o comportamento das suas entregas, né, mais fideliza o consumidor final. Um outro exemplo legal é que a gente falando ali no outro tópico sobre pré-despacho, né? Quando você demora muito para produzir o produto e ainda não disparou, geralmente o tracking vem depois do despacho, né? Mas a gente consegue fazer o tracking pré-despacho. Fala, olha, está em separação, está em manutenção. E às vezes o prazo é tão grande para fazer isso que o consumidor também desiste se ele não é comunicado sobre isso. Então, eu cancelei já compras também, porque o tempo de entrega era de 2-3 dias. Mas eu esperei 5-6 dias e não tinha sido notificado porque que o produto ainda estava sendo produzido ou não. Então o que o Jasper falou é bem legal e eu reforço, né? A gente sempre fala nas nossas agendas ali, cara, logística não é apenas operacional, você vai muito alimentando a estratégico. expectativa desse cliente. Exatamente. Quando você falou isso da importância da logística, me veio uma frase que eu aprendi, né? Eu acho que um insight que eu tive a partir de um summit que eu assisti do saudoso Abílio Diniz, né? Infelizmente a gente perdeu ele esse ano, mas cara, não precisa de apresentações, né? E aí justamente a pergunta que foi feita para ele foi sobre isso: Abílio, com toda essa experiência, com toda essa vivência, tudo isso que você criou de forma gigantesca, se você fosse começar uma operação hoje, que setor você começaria? Do tipo, você vai trabalhar com o mercado, você vai trabalhar com isso? Ele falou, cara, não importa o setor, eu olharia para duas áreas: tecnologia e logística. Não importa o setor, se você vai atuar, você tem que olhar para tecnologia e logística. Perfeito. São essas coisas que me fizeram ter eficiência e poder splitar operações em diferentes segmentos. Sim. Então muitas vezes a gente acha que a bala de prata está especificamente no segmento, mas não, cara, olha para a tecnologia e tudo que envolve tecnologia. Não estou falando só de sistemas, tecnologia tem a ver também com processos, com E tecnologia era uma área de
que as empresas tinham porque tinha que ter. É igual segurança da informação, não tem que ter, vamos ter, mas ninguém investia. Logística agora é essa área, Passa a ser mandatório. Passa a ser mandatório e estratégico. É óbvio, né? Quando a gente pensa no tamanho geográfico brasileiro, por exemplo, e América Latina e tudo, a gente tem cada vez mais essa possibilidade da gente também transpor essas barreiras geográficas, entregar e fazer negócio lá fora. Então, investir em logística, investir em tecnologia, na verdade é investir na empresa diretamente. E no Brasil, logística é obrigatória, né? Não tem jeito. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou, Carlos, é que não basta entregar mais rápido, você tem que ter a previsão para justamente não ter surpresa, né? Porque já vi alguns casos, né? O quão chato é você não estar em casa, aí sei lá, os correios avisam, passei, não consegui entregar, retire numa agência. Sim. Aí você, comprei em casa, né, pela internet, para não ter esse problema de me deslocar, agora eu vou ter que ir a um lugar pegar essa minha compra, né? Então isso faz muito a parte também da experiência do usuário, né? Perfeito. E aí quando a gente fala até sobre entender o seu consumidor, né? Então às vezes o consumidor, cara, não está em casa, eu não fico em casa. Então quando eu fico, eu preciso de ter uma previsibilidade ali alta de quando que eu vou receber, de preferência com o horário que eu vou receber. Não precisa ser exatamente no horário, mas de manhã, de tarde, de noite. Uma coisa legal que a gente tem junto, né, e que alguns consumidores optam, eu opto por isso de vez em quando, e o varejista tem que estar de olho nisso, é a questão dos lockers. Às vezes eu não estou em casa, então eu quero deixar o meu produto ali um ponto de retirada no locker em algum supermercado, então em alguma loja, ou então com algum estabelecimento, né? Então isso possibilita, quanto mais opções você der para o seu público, e para isso você tem que conhecer o seu público, saber o que ele compra, entender quantas tentativas de entrega você teve bem ou mal sucedidas, né? Tudo isso é análise de dados. Entender com essas tentativas de entrega, ou então comportamento de status de tracking ali que a gente tem, para entender o perfil do seu público, falar, olha, eu preciso aqui para vender esse microfone, então para vender essa garrafa, alguma coisa, meu público geralmente não fica em casa. Então eu vou colocar um ponto de retirada para dar essa opção para esse cara ir lá comprar e retirar desse local. E olha que interessante como a previsibilidade passa a ser até um fator de confiança e de mais vendas. Você falando sobre isso aqui, eu lembrei de uma história que provavelmente você que está nos assistindo, que é pai, já passou. Surgiu um convite de aniversário do amiguinho para daqui 2, 3 dias. Fala, cara, não estava programado que eu tenho que sair para comprar presente, não sei o quê. Só que eu conheço canais, eu conheço lojistas em que por conta da previsibilidade dele, da confiança que eu tenho, cara, eu sei que se eu comprar hoje vai chegar amanhã. Eu sei que se eu comprar hoje vai chegar daqui 2 dias e a minha filha vai poder ter um brinquedo para dar para amiguinha e tal. E isso faz com que, nem que eu tenha que pagar um pouquinho mais caro, eu falo, não, cara, mas eu vou comprar desse lojista aqui porque eu sei que ele vai chegar. Sim. Então impacta. Nem sempre a gente precisa ter o melhor preço. Sim. E tem números que mostram isso. É a melhor experiência. Nem sempre o menor preço vai vender. Porque às vezes você pode sair para comprar o presente, comprar pela internet, aí é o famoso retiro em loja. Né? Você quer comprar, mas vai por aniversário lá do filho, do amigo do seu filho, e você passa numa loja ali só para retirar. Então acho que esses pontos de retirada, os lockers, tudo isso faz parte da experiência. Agora, né? todo esse lastro de confiança que você foi criando, como loja, como marketplace, como canal, que vai permitir isso. Porque se é uma loja que eu nunca comprei, ou que eu não tenho, ou que eu olho lá na reputação dela e ela não tem como um dos fatores críticos de sucesso lá, entrega no prazo, cara, eu vou correr o risco Exatamente. de frustrar uma criança. Quem é pai? Crianças têm que ser frustradas de certa forma e aprender a lidar com isso, mas, pô, um ponto desse não, né, gente? Então, assim, vamos trabalhar forte nisso. Carlos, aproveitando um ponto que o Jasper falou sobre a parceria entre as empresas. No seu dia a dia, eu queria ver como você entende as possibilidades de inovação por meio dessas junções, dessas parcerias entre as empresas especialistas no setor. Perfeito. Então eu sempre falo com o Jasper, né, que assim, a gente é muito bom no nosso segmento. Quando a gente fala de logística e tecnologia, a gente tem incontáveis fornecedores. E cada um muito especialista naquilo que se propõe a fazer.
Então ali a N-Mart, por exemplo, que é nosso super parceiro ali de hub, de integração, a gente está muito bem integrado porque a nossa parte ali realmente é focar na logística, focar na experiência do consumidor. Então quando a gente abrange ali as parcerias, a gente tem hoje mais de 120 integrações nativas, 120 parceiros além da N aqui com a gente. Então a gente busca fortalecer as parcerias porque a gente entende que o nosso ecossistema ele é muito grande. Então o varejista ele tem uma plataforma, ele tem um site, ele tem o TMS, ele tem o CRM e tudo isso, como a gente falou bastante sobre dados, precisa se conversar. E os parceiros estão aí para se conversarem, se complementarem e fornecer esses dados para que os varejistas consigam tomar decisão. Então a gente entende assim, parceiros para a gente é uma ponta estratégica para atender no final o varejista e consequentemente o consumidor final. Perfeito. Amon, eu acredito muito na força de rede. Então, trazendo mais uma analogia aqui, né? Ou o histórico, quando a gente olhava lá atrás, por exemplo, ligações telefônicas, era 1 para 1, né? Então eu estava no lugar, eu ia lá na cabine telefônica, ligava para aquela outra pessoa e eu me comunicava com ela, que ligava para outra depois. Resumidamente, daqui a pouco apareceu a internet que permitiu que daqui a pouco nós três estamos aqui, quem está ali em casa consegue entrar na chamada e tem outro que entra lá de tal país e consegue ir lá explorar e colocar a tela, compartilhar a tela dele. Quantas possibilidades isso traz? Sim. Da mesma forma que parcerias. Então esse efeito de rede exponencializa muito a possibilidade desses resultados. Então a gente sai para um ambiente de muita escassez para um ambiente de abundância. Só que na abundância também, como os desafios são muito grandes, dá para você ficar trabalhando de forma genérica. Senão você corre, é a corrida dos ratos ali, você corre, não sai do lugar. Como então a gente aproveita o melhor de cada solução, o melhor de cada parceiro e entrega para o lojista, entrega para o cliente lá na ponta essa melhor experiência? De certa forma a gente vai ser beneficiado por isso também. Então eu acho que esse é o grande ponto, é o grande poder das parcerias, entregar o melhor de cada parte ou de cada fator ali de crítico de sucesso. Jasper, aproveitando o gancho da sua fala, você cita desafios e pontos críticos do mercado. Eu tenho um número aqui de uma pesquisa recente realizada pelo grupo IntelliPost e pela IMLog, que com o surgimento de novas demandas digitais no setor de logística, as pessoas que responderam essa pesquisa, 8% delas sentem que suas equipes apresentam as competências necessárias para as demandas. Então, nesse sentido, qual a solução? Como a gente pode engajar e promover o desenvolvimento dessas capacidades e garantir que essas equipes acompanhem as transformações de mercado? Legal, cara. Acho que o primeiro ponto é consciência. Está falando de 8% que estão preparados. É muito pouco. Só que de fato é porque também é muito rápido a transformação. Então, volta até ali, cara, esse poder de rede, esse poder de parcerias, esse poder de fazer isso que a gente está fazendo aqui, discutir e levar talvez um outro ponto de vista ou complementar um ponto de vista atual, eu acho que já é um primeiro passo. O segundo passo é justamente a partir dessas experiências, desses dados, a gente começar a agir. Então o Carlos falou agora há pouco ali, eu gosto muito disso, né, de análises preditivas, de previsibilidade. Eu falei lá atrás do retrovisor, da gente olhar para trás e ver os dados e melhorar a performance. Cara, se a gente só olhar para o dado e não tomar nenhuma ação, provavelmente o resultado vai ser o mesmo ou pior, porque os concorrentes estão se movimentando. Perfeito. Então eu vejo claramente isso ali nas nossas soluções, junto com o IntelliPost, a gente estava conversando, a gente tem muito cliente muito grande em comum, crescendo muito, e a gente vê também alguns outros pontos de mercado que o cara não cresce tanto. Quando a gente vai conversar, é por quê? Porque o cara está fazendo beabá, o cara está olhando para todas as pontas. Por que que o N-Mart cresceu tanto e virou uma suíte? Então tem N-Mart, eu tenho Concilio, eu tenho Predize. Aqui no Vetex a gente está lançando outras soluções que complementam essa jornada de marketplace. Porque não é uma ponta só que você vai ter que apertar. Não é só um parafuso, é um motor. Perfeito. É motor de tração. Então ter a consciência, estudar os dados, aprender os conceitos, experimentar e principalmente agir, vai aumentando e vai retroalimentando todo esse processo. Jasper, Carlos, a gente está, se encaminhando para o final dessa conversa. Sempre enriquecedor essas trocas, né? Para o público também, eu acredito que acrescente muito. Eu queria ouvir de vocês, especialistas, quais as tecnologias que vocês acreditam
que serão as protagonistas na promoção justamente de experiências mais inovadoras e personalizadas nesses próximos anos. E se vocês puderem também dar alguma dica para as empresas que desejam aprimorar a excelência da experiência em suas operações, qual seria essa dica? Quero começar então com o que a gente tem usado muito e até falando da websérie, primeira temporada para a segunda eu já tenho muito mais dados, a gente agora afirma com mais certeza ainda, cara, inteligência artificial como um acelerador de performance para as operações não é mais tendência, cara, é realidade. Se você não está olhando para isso, fatalmente em algum ponto você está ficando para trás. Então a MIA, que ano passado, quando a gente falava de inteligência artificial, atuava mais forte dentro do Predize, por exemplo, atendendo o seller, o cliente lá na ponta para responder mais rapidamente, para nutrir a expectativa de entrega e tudo, agora passou também a enriquecer anúncio, por exemplo. Então a gente já começa lá na ponta a usar a inteligência artificial para ter um melhor anúncio, para ter uma previsão de devolução, para ter uma previsão de quebra talvez de entrega, para poder responder mais rápido. Então, usar essas novas situações, essas novas possibilidades para acelerar a performance é o que tem que ser feito. Então, acho que se fosse para eu trazer uma, seria inteligência artificial. E a dica é, olhe para isso. Existem soluções, assim como existe no N-Market, existe no Predize, existem outras no mercado, mas mapeie da tua operação quais são os pontos que não existe tanta eficiência. E procure, com certeza vai existir algo pronto ou alguma iniciativa para que a inteligência artificial seja um motor acelerador, não para substituir, mas para acelerar. Perfeito. Eu concordo com o Jasper, né? Acredito que tá todo mundo falando, mas a gente fala tanto, mas como que usa, né? Então a gente precisa entender que a gente está usando a inteligência artificial tem algum objetivo, né? Que é acelerar o processo, que é monitorar o processo, e algo que a gente está trabalhando muito forte é a preditividade, a predição. Então ter uma análise preditiva com base em histórico, na minha visão, assim, acho que é fundamental você ter, né? Você não vai conseguir mais só olhar o histórico e tentar prever de forma manual, é muito dado transacionado que a gente passa pela IntelliPost ou então pela N-Market. Então ter alguma ferramenta que compile todos esses dados e te dê pelo menos uma percepção ali, ou então uma análise mais preditiva, mais próxima do que pode acontecer, cara, se pode ser que erre, né? Nem tudo a gente vai conseguir acertar com inteligência artificial, muito menos com o ser humano fazendo análise manual. Imagina a gente transacionando ali bilhões de pedidos, milhões de pedidos e tentar prever de forma manual o que vai acontecer. Não vai dar certo. Então, ter uma ferramenta que apoie em análise histórica para tentar dar uma previsibilidade ali para o consumidor, então para o gestor, na minha opinião, é o que a gente já está vivendo e vai ser tendência por um bom tempo. Como eu falei ali atrás, né? Se você tratar a tua operação como um motor, o motor mais eficiente é aquele motor que passa por manutenção. É aquele motor que não tem vazamento, ele não tem pontinha solta, ele não tem parafuso mal encaixado. Quais são os parafusos que você tem que apertar hoje? Perfeito. Nós podemos ajudar de certa forma com as nossas soluções, podemos ajudar também com educação, e eu acho que a gente pode ajudar com isso que a gente fez aqui hoje, trazendo a consciência de que sim, a gente tem que olhar para cada um desses pontos. Tá certo. Bom, chegou ao final, gostaria de agradecer Carlos, Jasper pela conversa, acho que muitos pontos aí novos e dicas interessantes para quem está nos assistindo. Obrigado pela presença, por aceitar o convite. Cara, eu em nome de todo o grupo DB1, N-Tools, N-Mart, Concili, Predize, aqui no BTEX, a gente está lançando mais soluções da nossa suite. Queria agradecer demais por mais um ano o convite e com certeza por mais um ano pela parceria com a IntelliPost. Nós temos internamente algumas premiações de N-Mart, de parceiros, e recorrentemente a IntelliPost tem ganhado, tem sido premiada ali como um parceiro muito estratégico nessa área de logística. Então eu queria agradecer demais, agradecer o Amon ali pela excelente condução, deixa o papo dinâmico aqui, cara, muito obrigado. Gostei bastante, obrigado, gente.